Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando das grandes promessas da Bíblia e nós já estamos no livro de Samuel. E hoje nós vamos ver 3 personagens também. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, as promessas no livro de Samuel começam com o próprio Samuel. Samuel também era um nazireu desde o nascimento. Nazireu, nós já tivemos a oportunidade de explicar para o amado, é aquele separado para Deus. Então ele faz um voto, e este voto diz respeito a não tomar vinho, a não fazer cortar, né, o cabelo, a barba, a não tocar em coisas imundas. E Samuel, assim como o outro nazireu que nós estudamos num vídeo anterior, também era filho de uma mulher estéril. A mesma coisa acontece aqui com Ana, esposa de Eucana. Ana, que era esposa de Eucana, ela tinha um sentimento muito triste porque ela não tinha filhos. A outra esposa de Eucana, lembre-se que naquela época alguns homens casavam-se mais de uma vez, aquilo era permitido naquela época, isso ainda era permitido, depois isso caiu, mas naquela época era permitido. A outra esposa de Eucana dava-lhe filhos e ela ficava muito triste. Então, quando eles subiram a adorar ao Senhor, ela fez um pedido e, através do sacerdote, do sumo sacerdote Eli, ela recebeu uma promessa de Deus. Ele diz ali 1,17, 1 Samuel 1,17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele fala em profecia, e nós podemos entender isso como uma promessa de Deus, que dali a pouquinho é realizada, porque ela tem um filho e ela dá a este filho o nome de Samuel. Samuel era alguém de bastante carinho por parte de Deus. Ele desfrutava de um amor muito grande de Deus por ele, de um carinho muito grande de Deus por ele. Tanto isto é que Samuel, então, ele fica, ele é, né, separado pelo próprio Deus. Então, se a gente observar ali em 1 Samuel 2,35, olha a promessa que Deus tem na vida deste homem. Ele diz assim: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma casa duradoura e ele andará sempre diante do meu ungido. Ou seja, Samuel foi uma das figuras mais importantes daquela época e o seu nome, ele permaneceu como um nome importante, como uma pessoa importante diante de Deus por muito tempo. Só para que o amado tenha uma ideia, Samuel era sacerdote, ele foi chamado para ser sacerdote, ele era juiz, ele foi o último juiz de Israel e ele era profeta. Deus o levanta então para 3 ministérios extremamente importantes: o sacerdócio, o juiz e o profeta. Ele seria um sacerdote fiel e ele andaria diante do ungido de Deus. Quem são esses ungidos? Samuel, ele unge 2 reis. Os 2 primeiros reis de Israel são ungidos por Samuel. O primeiro é Saul, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e o segundo é
Davi, que a gente vai falar na sequência também. Junto com este chamado de Samuel, Deus revela para ele, porque ele era profeta, Deus revela para ele o que haveria de acontecer com Eli e com a sua casa. O amado lembra, né? Nós temos um vídeo sobre Eli, um vídeo sobre Samuel. Dá uma olhadinha nesses personagens, porque é muito interessante. Lá a gente fala os detalhes da vida desses homens. Então, Eli, ele tinha alguns filhos que não seguiam as ordenanças de Deus. Eles eram rebeldes, eles eram causa perdida mesmo. E Deus havia falado várias vezes para Eli: veja a importância de um pai, veja a importância de uma mãe, veja a importância daquele que cria alguém e que quer criar nos caminhos do Senhor. Como ele não foi feliz nesse seu ministério de criar os seus filhos, e os seus filhos eram rebeldes, filhos de Belial, na verdade, né? O que acontece é que Deus vai fazer cair sobre Eli o julgamento. E ele revela para Samuel isso em 1 Samuel 3, do 12 ao 14, isso está escrito. Né? Suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito de sua casa. Começarei e o cumprirei, pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Olha o ministério, meu amado, que você tem diante dos teus filhos, diante daqueles os quais são responsabilidade sua. Né? Então, portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será espiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de cereais. Ou seja, a promessa de Deus, ela é cumprida, seja para o bem, seja para o mal. Então aqui nós vamos ver, numa mesma conversa, Deus está dando promessas positivas para Samuel, mas ele também revela o cumprimento, né, de uma promessa que ele havia feito para Eli. Muito bem, o que em seguida acontece Saul é levantado como rei. O povo pede um rei. E aí Deus escolhe Saul. E ele manda Samuel ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Isso está em 1 Samuel 10, 6. Né? Veja lá, 1 Samuel 10, 6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Olha que coisa maravilhosa. Saul começou bem. Saul começou sendo ungido de Deus, dizendo Deus para ele que o seu espírito se apoderaria de Saul, que o seu espírito transformaria e que Deus mesmo estaria com ele. Qual era a condição? A condição é que ele deveria ser fiel. 1 Samuel 12, 14. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvido à sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Senhor vosso Deus, bem será. Então, tudo, essas promessas todas que estavam sendo postas diante de Saul, veja, Saul era o primeiro rei. Deus estava à frente do povo e o povo negou que Deus estivesse à frente do povo. Eles queriam, como os outros povos, eles queriam um rei.
Deus deu esta honra para Saul. E ele pede tão somente obediência, ele pede tão somente que Saul observe as ordenanças, observe as ordens de Deus, ele observe a voz de Deus e não seja rebelde. O que vai acontecer não é bem isso. Veja que a promessa é boa. O que acontece quando nós não cumprimos a condição da promessa? Saul não cumpre a condição da promessa. Está lá em Samuel, 1 Samuel 13. Ele não ouve, ele peca, ele se faz de sacerdote, ele faz uma oferta que não deveria ter sido feita. Isso quem deveria ter feito era Samuel. Ele não quer saber. Ele se acha poderoso, ele se acha orgulhoso e arrogante como sendo o rei daquele povo e não observa aquilo que tem que ser observado. E então Deus substitui o rei Saul por Davi. Ele não confirma o reino nas mãos de Saul. Olha o que diz 1 Samuel 13:13. Disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então ele não confirmou, porque ele colocou Saul à prova e Saul foi reprovado. Ele foi arrogante, ele foi rebelde, ele não aceitou as ordens de Deus. Então agora, diz o 14, agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Deus rejeita Saul. Deus rasga o reino, Deus rasga o trono, Deus tira Saul do trono. Por quê? Porque Saul não era digno do reino, não era digno de ser um rei. Ele não foi obediente, ele não foi submisso ao poder de Deus. E aí, quando ele tenta se explicar ali em 1 Samuel 15, quando ele libera um povo e quando ele não mata o rei do inimigo, quando ele não destrói todas as coisas do inimigo, Deus coloca em xeque. E ele diz assim em 1 Samuel 15, 22 e 23. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, ele se achava melhor do que a palavra de Deus. Ele se achava melhor do que a ordem de Deus. 23 diz lá, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas Deus. Então, ele tira o reino de Saul. 28 e 29, disse-lhe Samuel: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Então, neste caso, nós temos um exemplo negativo aqui, porque a promessa havia sido dada para Saul, mas Saul não cumpre e, portanto, Deus dá o reino para outra pessoa. Ou seja, a promessa de Deus para Saul era condicional e a condição não foi cumprida. Saul foi rebelde e, portanto, perdeu a promessa, como nós estamos vendo aqui. Amados, muito importante,
Quando Deus nos dá uma promessa, Ele nos dá uma promessa condicionada, no sentido de que, se nós não cumprirmos a obrigação, Ele não é obrigado a cumprir a promessa. Porque as promessas que são condicionadas, elas só são cumpridas, e nós já vimos que Deus cumpre, elas só são cumpridas se o beneficiado, nós que recebemos as promessas, nós cumprimos as condições. Tá? Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que obedecer aquilo que nos é trazido para fazermos. Tá? A unção de Davi e as consequências. Né? Então nós temos ali, 2 Samuel, nós já vamos ver para lá, e a unção que foi feita em 1 Samuel. Então as promessas, elas estão melhor colocadas lá em 2 Samuel 7, 8, 16, mas a unção que Samuel fez como Davi rei está em 1 Samuel 16, 13. Né? Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha que coisa interessante. O Espírito de Deus também não tinha se apoderado de Saul? Sim. Mas o Espírito de Deus foi expulso, né, por conta do comportamento rebelde, do comportamento ruim de Saul. O que não acontece com Davi. Davi também é ungido e também recebe o Espírito do Senhor, que se apodera de Davi. Só que ele não se separa mais, porque Davi ele está constantemente ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus e cumprindo aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso, ele foi tão bem sucedido e por isso ele foi tão abençoado. 2 Samuel 7, do 8 ao 16. Estas são as promessas de Deus para Davi e todas elas foram cumpridas. Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Ele se torna rei. Fui contigo por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Deus efetivamente estava com Davi em todas as guerras, em todas as brigas, em todos os conflitos, e Deus deu vitória a Davi, destruindo todos os seus inimigos. Né? E ele foi conhecido, o nome de Davi é conhecido até hoje. Inclusive, ele dá origem à ascendência da qual virá Jesus. Olha lá, preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da perversidade o afligem como antes, que é a terra onde eles habitam até hoje. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. O Senhor te declara que ele te fará casa, a chamada casa de Davi. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, o teu descendente. Não são os teus descendentes, mas o teu descendente, é singular, que sair das tuas entranhas estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade
não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. Amados, Jesus veio da linhagem de Davi. Ele é o nosso rei. Ele será entronizado e reinará conosco na cidade celestial. Vocês percebem a diferença entre o que segue as ordenanças, o que ouve e não se rebela contra a voz do Senhor, e aquele que é rebelde, aquele que não ouve, aquele que é pecador? Vocês percebem então a diferença aqui? Amados, que as promessas de Deus, que as promessas feitas a Davi e a sua descendência, que somos nós, sejam contigo. Amém? Bons estudos.